Oi, gente! Hoje eu vou contar um pouquinho da minha história, da minha trajetória como celíaca até hoje, como que foi todo esse processo antes de me tornar chefe de cozinha, todos os sintomas que eu tinha, todos os exames que eu realizei e como eu me reinventei dentro deste universo. Se você já gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo e compartilha com quem você acha que deve também receber essa informação. Três por 4. Renata por Renata. Quem é Renata? Eu acho que poucas pessoas sabem da minha história e sabem, né, que eu já tenho uma faculdade antes de fazer gastronomia e de ser chefe de cozinha. Então, hoje eu resolvi contar um pouquinho mais para vocês conhecerem mais do meu universo. Para quem não sabe, a minha primeira formação é moda. E eu era designer de calçados. Olha que maravilha. Esse é um protótipo de um sapato feito por mim, Moá, euzinha, da Silva Sauro. Eu me formei em moda, nunca tive problemas de saúde, era uma pessoa muito feliz na minha profissão. Eu trouxe para vocês conhecerem um pouquinho do meu lado artístico. Olha que maravilha, meus croquis. Aqui temos um desenho feito por Moá. E aqui era um trabalho de desenvolvimento de calçados. E aí eu fazia, né, o desenho, o croquis. Aqui como ia ser a palmilha. Ó, que beleza. E depois, cartela de cores e materiais. Ó, que maravilha. Até ter o protótipo pronto. Olha que lindo. Então, deste meu desenho aqui, este virou isso. E temos outros aqui também. Olha essa sapatilha maravilhosa. Que linda. Eu era muito talentosa, gente. Fala aí. Ó, que maravilha. Então, eu era uma pessoa muito feliz, extravagante também, eu acho, né? Tô achando. Que era designer de calçados, né? Fiz protótipos e protótipos. Aqui, olha, que lindo, gente, muito orgulho. Eu costuro também, né? Segundo papai, mamãe, irmãzinha, na verdade, eu fiz faculdade para ser dona de casa. Fiz costura e fiz para ser cozinheira. Então, dona do lar. Ó que maravilha. Mas enfim, a gente deixa essa parte pra lá. Então, ó, protótipo costuradinho por mim, minhas mãozinhas lindas que fazem pães maravilhosos para vocês hoje, ó, e brownie delicioso, fazia sapatos. E eu trabalhava na área de moda e com 20 anos eu comecei a ter alguns sintomas, 21, de ter muitas dores nas articulações, então eu tinha realmente assim, muitas dores, cansaço, assim, quadril. Eu tinha fadiga, mas aí, indisposição. Tinha crises de gastrite e passei por vários médicos. E era assim, você tem gastrite emocional, você tem gastrite nervosa, você precisa dar um break na sua vida, respirar, meditar, porque tudo é coisa do estresse e de emoção. Errou! Tinha muitas dores nas articulações, eu tinha as gastrites, então, emocionais, né, nervosas, segundo os médicos especialistas que eu passei na época, passei por vários gastros. E tinha também, uma enxaqueca, tinha às vezes uma diarreia, eu tinha muita dor realmente de estômago, eu tinha crises de vômitos, então eu cheguei a ficar 3 dias seguidos internadas, só na base de receber soro. E mesmo assim, soro não parava no meu organismo. 3 dias internado com soro, vomitando e muita dor, assim. Lembro de madrugadas e madrugadas que eu acordava minha mãe com dor no estômago, assim, e eu aguentava até o último minuto. Falava assim, eu não vou acordar minha mãe, daqui a pouco passa. Aí não passava.
E aí, assim, depois de muitas entradas no mesmo hospital, uma médica de plantão falou, olha, talvez tivessem que investigar melhor isso, porque, né, enfim, talvez possa ser uma alergia, alguma coisa. Ela tem alguma coisa séria, porque ela tá toda vez aqui no hospital, né, tipo, era minha segunda casa, enfim. E aí eu tenho uma tia que ela é enfermeira e trabalhava numa clínica. E eu, acho que dei entrada num hospital no domingo, quarta-feira de manhã, meio que eu recebi alta, e aí a minha mãe falando com a minha tia, olha, a Renata tá assim, a Renata tá assada, não sei o quê, a minha tia, né, super engajada, preocupada, trabalhava numa clínica que tinha uma gastro, falou assim, olha, hoje tem uma gastro aqui muito boa, que tá de plantão, doutora Maraci, ó, todo o meu amor pra você, traz a Renata aqui direto do hospital, e eu, ai, mãe, não quero, Brasil, não quero, já tô 3 dias no hospital, quero ir pra casa. Ai, não, mãe, mais um gastro, já sei o que eu tenho. Todos os médicos já falaram o que eu tenho. E você, tipo, né, fica meio não querendo ir mais, porque você já tá cansado desse processo, né, de médicos e tudo isso, e todos já falaram a mesma coisa, então você acaba acreditando. É um grande equívoco que a gente faz. E tá, minha mãe me pegou, me enfiou no carro, né, e me levou nessa clínica. Como eu já estava, nossa, eu nunca vou esquecer, eu já estava 3 dias praticamente de jejum, a minha mãe não, a médica disse, ai, olha, eu tenho um médico muito bom para fazer uma endoscopia e eu acho que já tinha, porque na verdade ela perguntou para mim, tá, você veio do hospital por quê? Eu vim por causa disso, porque eu tava com crise de vômito. Ela, então, mas me conta seu histórico hospitalar, sei lá, de médicos dos últimos, sei lá, 1 ano, 6 meses. Aí eu falei pra ela, então, eu tive uma crise de diarreia em fevereiro. Mas aí, como eu tinha ido pra Bahia, gente, olha, passei carnaval na Bahia e conheci também os hospitais de lá. Aliás, assim, não tinha uma viagem que eu ia que eu não conhecia o hospital, né? Então, eu sempre passava mal. E aí eu falei, mas então, eu acho que foi intoxicação. Eu acho não, né? O médico falou que foi intoxicação alimentar, então por isso que eu tive essa crise de diarreia. Eu tenho gastrite, mas uma gastrite nervosa, por conta, né, do estresse de trabalho, isso. Eu tenho dor nas articulações, mas o ortopedista disse que é uma questão de, porque eu piso torto e não sei o quê, e talvez sobrecarregue, enfim. E eu tive também, assim, durante um tempo, que foi, acho que um dos sintomas também mais graves que eu tive, fechavam meus brônquios e eu simplesmente ficava com falta de ar e eu chegava desmaiada no hospital, literalmente, assim, fui socorrida inúmeras vezes dessa forma. E aí eu chegava no hospital com uma crise como se fosse asma, com uma falta de ar, e os médicos falavam, ela tem asma, e eu falei assim, não tenho. Aí eu passei no pneumologista para ver alguma coisa e, enfim, não descobriram nada muito grave em relação a isso. E eu nunca tive asma. Então, aí eu contei tudo isso pra ela e ela falou assim, olha, ela já falou assim na lata, eu acho que você pode ser celíaca. Eu, what the fuck? Enfim, e aí ela começou a explicar. Olha, celíaca é que não pode comer glúten, e glúten vem do trigo, aveia, cevada, centeio, malte. Tá, ela, mas continua a sua alimentação normal, só diminui a pimenta, eu gosto muito de pimenta, e vamos fazer os exames, eu tenho um médico muito bom, eu vou ligar lá no hospital de confiança minha, de confiança meu, né? Confiança minha. Não sei, gente, professoras de português, me ajudem. Enfim, de minha confiança, melhorei a frase, olha que maravilha. E você já vai daqui pra lá direto pra fazer uma endoscopia e fazer todos os exames. E eu falei, não vou não. Eu tô cansada, eu já fiz muitas endoscopias, eu tenho todas elas em casa aí, eu posso trazer pra você. Aí ela perguntou, você já fez a biópsia do intestino? Eu, what? Nunca tinha feito, né? E, enfim, fomos lá, então, direto do hospital pra clínica, da clínica pra outro hospital, olha que maravilha! E depois de alguns dias,
eis que temos o resultado. Olha, gente, tá até marcado aqui, porque é velho, né? Eu sou velha, não pareço, mas sou velha. O clipes aqui enferrujado. E temos um resultado do dia 15/8/2007. Doutora Maraci Rodrigues. E vamos analisar a minha endoscopia. Ó que beleza. Temos tudo guardadinho aqui, muito bem. E temos aqui a biópsia que mostra o quê? Vocês não vão entender muito, mas a parede do intestino, ele devia ser tipo um carpetinho assim, sabe? Tipo uma tarântulazinha que tava passando por aqui agora, que é toda cheia assim de cabelinhos em cima, sabe? Enfim, umas minhoquinhas. A parede do intestino deveria ser assim, mas o meu não era. Ó, o meu era liso, bem lisinho assim, porque tava tudo atrofiado. Isso é um dos sintomas da doença celíaca. Ó, que ótimo. Então, a minha endoscopia com biópsia agora mostrou que eu era celíaca. Sou celíaca, né, gente? Então, depois de ser descoberto tudo isso, foi um grande trauma na minha vida. Eu tenho outros exames que podem demonstrar também se você é celíaco ou não, anticorpos, exames de genética, né, DQ8, enfim. Alguns deles eu tenho negativo anticorpo, eu não produzo nenhum, eu sou aí um dos casos raros de pessoas que não produzem anticorpos para atacar, porque o glúten, o que acontece? Ele ataca o nosso organismo e aí a gente fica com uma imunidade baixa. Então, por exemplo, uma pessoa com doença celíaca que não segue a dieta, ela vai ter um portal aberto para outras manifestações e problemas de saúde. Então, por isso, e aí, quando eu descobri que eu era celíaca, a minha médica disse: Renata, lembra das suas dores nas articulações? Eu, sim, meu problema da pisada. Ela, vamos fazer uma desendometria óssea? Eu, E aí eu descobri que estava com praticamente osteoporose aos 22 anos. Na verdade, estava com uma osteopenia já bem avançada, não chegava a ser uma osteoporose, mas era porque a minha mãe dizia: porque você não toma leite. E a minha médica disse: não, porque ela não absorve os nutrientes dos alimentos. Porque um dos problemas, né, da condição celíaca você fica com o seu organismo debilitado, você pode ter uma anemia porque você não absorve o ferro, você pode ter uma osteoporose precoce porque você não absorve o cálcio. Enfim, vira uma bagunça o seu organismo porque ele está tentando atacar o glúten. É como se fosse uma droga realmente, né, pro seu organismo. E aí, a partir desse momento, tivemos crises, tivemos depressão, tivemos negação. Eu acho que alguns processos aí que alguns celíacos passam. E aí eu decidi o quê? Eu amo muito cozinhar. Eu era o quê? Ladra de receitas das minhas amigas, das avós das minhas amigas. Então eu tenho uma receita de massa de esfirra de uma amiga, né, de uma avó de uma amiga minha, que inclusive na época ela me deu o abridor de massa dela, de tanto que eu gostava de fazer receitas. E eu falei, bom, agora o que eu faço com tudo isso? Brasil, faço nada, né? Aí eu tava fora do mercado de trabalho na época e falei, eu vou estudar gastronomia para entender melhor o que acontece, qual que é a função do glúten numa receita, por que a gente precisa dele, por que não precisa. E aí eu fui a primeira aluna celíaca de uma universidade de gastronomia. Tive professores ótimos que me ajudavam muito, inclusive professores que me levaram a participar de centro de pesquisas, desenvolvimento de receitas, e tive professores, que falou pra mim: Renata, não existe pão sem glúten, porque o glúten é a base do pão, queridona. Você não vai conseguir fazer um pão sem glúten. Eu disse, what? Fui estudar panificação, me aprofundei em tudo isso, fermentação sem glúten. Lá em 2009 eu estudei isso e cá estamos hoje, né? Proporcionando uma alimentação inclusiva, desenvolvendo receitas,
fazendo com que as pessoas tenham uma vida igual a todo mundo, porque eu acho que quando a pessoa se descobre celíaca, existe uma quebra no convívio social. As pessoas têm dificuldade de receber um celíaco em casa, por falta de orientação, por conta de contaminação cruzada. Os restaurantes também não têm um atendimento adequado com pessoas tanto celíacas como alérgicas, intolerantes, assim. Acho que algumas alergias camarão sejam um pouco mais fácil, mas outras nem tanto. Então, eu descobri, na verdade, junto com a condição celíaca, uma missão. Inclusive, o ateliê, quando eu montei meu primeiro ateliê, o nome dele era Serendípia, que significa descobertas afortunadas ao acaso. Que, na verdade, é isso que eu acredito da minha história. Foi uma coisa muito, muito ruim, né, que aconteceu comigo na época. Eu realmente tive problemas, tive depressão por conta disso. Nunca vou esquecer, meu pai fazia eu descer para pegar pizza ainda, tipo, na primeira semana de descoberta. Então, assim, foi um turbilhão de emoções. Mas com isso eu consegui transformar num propósito e ajudar as pessoas. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer com as adversidades que acontecem com a gente. Hoje, dentro do meu trabalho, que iniciou sendo sem glúten, eu atendo outras restrições alimentares, porque eu entendi o universo de dificuldade que essas pessoas passam. Então, eu tenho produto que é basicamente todo sem leite também. Tenho produto que atende o público que tem alergia a ovo, que tem alergia a soja. Porque é um público que realmente sofre muitas dificuldades no dia a dia. E eu faço eventos corporativos, eventos sociais. Na verdade, tudo nasceu com eventos. Eu queria muito atender o sonho das pessoas que, quando se descobre uma intolerância alimentar, fala: eu quero um bolo de aniversário. Uma criança quer um bolo de aniversário e quer um bolo de aniversário que tenha o desenho lá do personagem favorito dele. Então, naquela época, há 12 anos atrás, não tinham empresas que ofereciam esse tipo de serviço. E eu queria realizar o sonho das pessoas, né? Uma utopia, mas enfim. E com isso, com todo o meu trabalho, meus estudos, eu fui me aprofundando, fui fazer curso fora, que aqui no Brasil não tinha. Eu fui desenvolvendo receitas e era muito autodidata mesmo, porque a gente não tinha muita literatura nem nada disso. Era testar, acertar, errar, testar, acertar, errar, 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 testar, errar, acertar, enfim. E aí desenvolvi uma linha de food service também, que hoje tem em restaurantes, cafés, padarias. Desenvolvi o brownie orgânico, que é, queridinho. Na verdade, o brownie, a receita de brownie nasceu para os eventos Coffee Break, e de tanto sucesso que tinha, se tornou um produto para ponto de venda, com certificação orgânica, lindo, maravilhoso. E, Brownie, The Dog, também temos. Não está aqui hoje, mas, enfim, o nome dele já diz tudo, Brownie, porque realmente o Brownie da Rê faz muito sucesso. Se você gostou desse vídeo, tem alguma dúvida ainda em relação à condição celíaca, exames, sintomas, se passa por essa situação que eu passei, tem algum familiar, algum conhecido, quiser trocar ideias, ter um bate-papo, pode me seguir no Instagram, mandar inbox lá que a gente responde, tá aqui para realmente ajudar. É um propósito muito maior esse. E se também tiver alguém que você acha que vale a pena assistir esse vídeo, comenta aqui embaixo, marca a pessoa. E é isso, gente.